Lucas, capítulo 22, verso de número 14. Amém? Podemos ler? E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Desejei muito o quê? Tem crente no culto? Vamos ler todo mundo junto? Desejei. Porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai, repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de... Diga assim: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Aleluia. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para a tua vida. Feche teus olhos, curva a tua cabeça, Pai. Tu sabes da dependência que eu tenho contigo. Fala conosco, meu Deus, através da tua preciosa escritura. Possamos ser ministrados, instruídos, abençoados, exortados, edificados. Mas que acima de tudo, Senhor, que possamos, ó Pai, entender o que o Senhor tem para falar conosco, no nome de Jesus. Amém? Queridos, nós estamos em uma noite de celebração, e essa celebração é a ceia do Senhor. Uma noite que iremos participar deste momento, onde iremos comer do pão, que a Bíblia diz que simboliza o corpo, e tomar do suco, que simboliza o sangue do nosso Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 1, do verso de número 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Você pode glorificar Jesus? Queridos, que palavra poderosa. Evangelho de João, a história diz que João Batista, ele batiza o nosso próprio Jesus. E João, quando vê Jesus descendo, a Bíblia deixa bem claro que João diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus. Então Jesus aqui na Bíblia, ele é ou aponta para o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Jesus, ele foi para a cruz como um cordeiro mudo. Então, o que eu irei ministrar, para que você possa entender, quando eu falar sobre o cordeiro, você sabe que eu vou estar falando de quem? Porque Jesus, ele é o Cordeiro de... Que bom. Nós estamos em uma noite de Santa Ceia e nós estamos felizes demais por essa noite, felizes pelas pessoas que desceram as águas. Nós vimos ali o Espírito Santo descendo sobre elas, foram batizadas, foram cheias do Espírito Santo. E eu sei que a partir de hoje é uma nova história na vida delas. O batismo é um ato que fica marcado nas nossas vidas, que a gente não esquece.
Quem já se batizou, quando participa de um momento como esse, o desejo que ela tem é de descer as águas novamente. O desejo que ela tem é de se batizar de novo. E vou contar algo para você aqui, não fica assustado não. Nós ali dentro da água fazendo o batismo, né, e sentindo a sensação do que é o batismo, como assim, se tivéssemos descendo as águas novamente. Gente, é algo muito poderoso. O batismo é uma vez só que tem, viu? Só estou dizendo para você a sensação de estar dentro da água, fazendo o batismo, é uma sensação, é um algo muito precioso da parte de Deus. Queridos, nós estamos felizes, mas tem pessoas, Bispo Aval, que não está feliz, porque quem sabe um familiar dela seria para estar aqui e não está. Nós estamos felizes, mas tem muita gente que não está, porque às vezes se encontra com alguém dentro de casa que você gostaria muito que estivesse aqui e não está. No Evangelho de João, no capítulo 12, diz que Jesus ele foi a uma ceia em Betânia. E nesta ceia a história diz que dos que estavam à mesa com Jesus era Lázaro. Quem estava à mesa com Jesus? Porém a Bíblia vai dizer que Lázaro, ele morre. Quando Jesus chega a Betânia novamente, a notícia vem pela boca das irmãs dizendo: o nosso irmão Lázaro, ele morreu. Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. A Bíblia diz que Lázaro morreu, que Lázaro adoeceu. A história diz que Lázaro morreu. E a história diz que Lázaro já cheira mal. Lázaro adoeceu, Lázaro morreu e Lázaro cheira. Só que quando eu olho para o Evangelho de João, eu entendo que Lázaro, ele foi o melhor amigo de Jesus. Quando eu olho para o texto, eu vejo que a história de Lázaro não terminou na sepultura. A história de Lázaro terminou assentado na mesa com o seu amigo Jesus. Eu vou dizer de novo: Lázaro adoeceu, Lázaro morreu, Lázaro já cheira mal, mas a história de Lázaro não termina na sepultura, termina sentado na mesa com ele. Apóstolo, aonde você quer chegar? Quem sabe você não está feliz porque alguém poderia estar com você aqui, mas eu venho com uma palavra do céu para liberar sobre a tua vida. A história do teu familiar não será na sepultura o final dela, será sentado na mesa com Jesus. Eu vou dizer de novo para alguém entender: a história do teu familiar não vai terminar na sepultura, vai terminar sentado na mesa com ele, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Tudo que o diabo quer é invalidar aquela palavra que um dia você liberou, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tudo que o diabo quer é invalidar esta palavra que um dia você liberou. Eu vim como boca de Deus nesta noite para lhe dizer: não entristeça o teu coração, porque a história do teu familiar não vai terminar na destruição, vai terminar assentado na mesa com Jesus, e ele servindo a Jesus e fazendo a vontade de Jesus. Você crê nisso? Graças a Deus. Diga graças a Deus. Você crê nisso que eu estou dizendo? Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele andava por todas as partes, fazendo bem a todos, abençoando pessoas. Jesus andava por todas as partes, curando os enfermos, libertando os cativos de alma. Jesus andava por todas as partes, operando sinais, libertando pessoas de demônios, libertando pessoas de prisões. Jesus andava por todas as partes, curando os coxos, curando os paralíticos, curando os enfermos, curando os leprosos. Aqui eu entendo que os milagres que Jesus ele faz, Bispo Aval, ele faz para todos. Isso quer dizer que se alguém não serve a Deus, se alguém vive uma vida, quem sabe, oposta daquilo que você tem vivido, essa pessoa também pode receber um milagre da parte de Deus. Você sabia disso? Porque milagre é para todos.
Quando Jesus multiplica o pão, os pães, quem que come os pães? Toda a multidão. Então milagre não é somente para nós, milagre é para todos. Se vir aqui um perdido, um cachaceiro, um que esteja desviado, o milagre pode acontecer na vida da pessoa. Porque o milagre que Jesus faz é para todos. Mas existe algo que é muito específico e particular, que é aonde eu quero que você entenda. A Bíblia diz que quando Jesus, ele prepara com os discípulos a última Páscoa, que eles entram em uma cidade, e Jesus disse para 2 dos discípulos: vá até a casa de um homem que carrega o cântaro de água na cabeça, e ali prepare a mesa, prepara a Páscoa, para que possamos fazer parte dessa celebração. Quando eu olho para o texto, eu vejo que neste dia específico, a multidão não estava. Só estava os discípulos com Jesus. Porque eles iriam participar da Páscoa. É na onde Jesus vai trazer a revelação da ceia, que foi a última Páscoa. Entenda bem onde eu quero chegar. Quando eu olho para o texto, eu vejo que milagres é para todos, mas ceia é somente para os discípulos. Milagre Jesus pode operar na vida de qualquer um, mas esse momento não é para qualquer um, é somente para discípulos. É somente para quem entende o chamado, somente para quem está ouvindo as orientações da boca dele, somente para quem está tomando decisões em sua vida para poder se aproximar mais do caráter dele, estar mais próximo a ele. Milagres é para todos, mas ceia é somente para discípulos. Jesus prepara a mesa com os discípulos para participar da última Páscoa. Na mesa, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, ele fala duas coisas assentado à mesa. A primeira que Jesus fala é dizendo assim: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Amém? A igreja está ligadinha? Eu vou esperar um pouquinho, que está vou esperar um pouquinho, todos se assentarem, para não perder a atenção. Tá bom? Porque eu acredito que ninguém veio perder tempo aqui, veio? Nem eu, que fiquei a madrugada inteira, até 5:30 da manhã estudando, para poder trazer uma palavra para você. Amém? Quando Jesus se assenta à mesa para participar da última Páscoa, a Bíblia diz que Jesus fala para os discípulos: desejei muito comer convosco esta Páscoa. O que Jesus está dizendo? Eu não vi a hora de chegar este momento de assentar com vocês. Por isso que ceia, eu preciso também desejar muito comer desta ceia. Quando Jesus disse aos discípulos: desejei muito comer dessa Páscoa, a história vai dizer que Jesus, ele vai instituir a ceia, porque Jesus, assentado à mesa, se prepara a mesa para a celebração do Cordeiro Pascal. Antes da morte de Jesus, era colocado todos os ritos judaicos na mesa: o pão, o osso de cordeiro, ovo, cálice de vinho, ervas amargas, vinagre e todos os utensílios para a celebração de uma Páscoa. Amém? Quando Jesus está sentado à mesa e eles vão dar início à celebração, Jesus disse assim para os discípulos: não toque em nada na mesa, porque a partir de hoje vocês não beberão mais o suco da videira, até que venha o reino de Deus. Era Jesus dizendo assim, pegando o pão na mesa e dizendo: a partir de hoje não mais vos comerei este pão, porque eu sou o pão da vida. Não tomarei mais desse cálice, porque eu sou o cordeiro, e vocês tomarão do sangue que será derramado. Aqui a Bíblia vai dizer que Jesus institui a ceia do Senhor,
que Jesus institui? A ceia. Mas, se eles estavam participando da Páscoa, eu olho para o livro do Êxodo, lá no capítulo de número 12, e eu vejo a instituição da Páscoa que o Senhor instituiu. No capítulo 12, Deus disse para Moisés: a partir de hoje, vos será nas vossas vidas o primeiro dia do mês, o primeiro mês do ano. Era Deus dizendo para Israel quando foi resgatado do Egito: a partir de hoje, eu escrevo uma nova história na vida de vocês. Se no Êxodo capítulo 12, Deus instituiu a Páscoa, e agora no Evangelho de Lucas 22, Jesus institui a ceia através da Páscoa, eu entendo que o que tinha na Páscoa também tem que ter na ceia. Quem está entendendo? Vou dizer de novo: se Deus instituiu a Páscoa, e aqui Jesus está celebrando a Páscoa, e institui a ceia, o que havia na Páscoa tinha que haver na ceia. Quem está entendendo até aqui? Deus disse para Moisés, obreiro diácono Marcos Paulo: diga a Israel que eu quero um cordeiro sem mancha, sem mácula, e que não esteja doente. Então eu entendo que se na Páscoa Deus disse a Moisés que precisava ter um cordeiro sem mancha, sem mácula, e que não esteja doente, eu entendo também que na ceia também tem que ter cordeiro, porque ceia que não tem cordeiro não é ceia. Eu vou dizer de novo para alguém entender. Eu disse para você que quando eu falar de cordeiro, eu estou falando de quem? Se Deus disse para Moisés que na Páscoa tinha que ter cordeiro, Jesus está dizendo, na ceia tem que ter ele, porque se não tiver ele, não é ceia. Se na ceia não tiver cordeiro, não é ceia. Porque se o cordeiro não tiver na ceia, não adianta comer desse pão e tomar desse suco. É melhor dar pizza e Coca-Cola, porque vira festa. Porque ceia tem que ter cordeiro. Se o cordeiro não estiver, não é ceia. Quem está entendendo? É só o cordeiro que pode fazer o que ele fez hoje no batismo. Se o cordeiro não está presente, nada acontece. É ou não é, Elton? Se o cordeiro não estiver, nada há. Deus disse a Moisés, tem que ter o quê? Cordeiro. Mas apóstolo, por que tem que ter o cordeiro na ceia? Pergunta para mim, por que tem que ter o cordeiro na ceia, apóstolo? Porque tem que ter perdão e tem que ter remissão dos pecados. Porque se não tiver Jesus na ceia, não tem perdão e não tem remissão dos pecados. Sabe o que Jesus está dizendo na sua palavra? Nós já fomos ministrados hoje no batismo, que o único que pode perdoar o homem dos seus pecados é o Cordeiro. O único que pode redimir o homem dos seus pecados é o Cordeiro. Então Jesus lhe trouxe aqui como discípulo para dizer, através da boca de Cristo, perdoados são os seus pecados. Eu vou dizer de novo, quem sabe você entrou aqui se sentindo indigno, dizendo, mas eu cometi isso, mas eu fiz isso, fiz aquilo, não sou digno. Jesus está dizendo, perdoados são os seus pecados, redimidos são os seus pecados. Somente 3 recebeu. Será que é só 3 que peca aqui? Todos os dias nós estamos aptos a pecar. E Jesus está dizendo, perdoados são os teus pecados. Perdoados são os seus pecados. Perdoados são os seus pecados. Você pode glorificar Jesus por isso? Você sabia que a falta de perdão, uma pessoa tira a vida dela? A falta de perdão, uma pessoa tira a vida de outra pessoa? Porque ela não se sente perdoada. E ela acha que se ela não se sentir perdoada, a vida dela já não tem mais objetivo, já não tem mais destino.
ela acredita que a vida dela é condenação. Mas eu estou pregando para você aqui um cordeiro que se manifestou, entregando a vida dele lá naquela cruz. E ele se manifesta aqui hoje, dizendo para mim e para você, que ele tira todo o pecado de condenação que existia sobre você. Perdoados estão os seus pecados. Então ceia tem que ter o quê? Cordeiro. Segunda coisa que Deus disse para Moisés, lá no Êxodo 12. Moisés, diga para todas as famílias, redobre bem atenção no texto que eu estou construindo. Moisés, diga para todas as famílias se reunirem dentro de uma só casa. Se reunirem dentro de uma só, porque vocês vão comerem o cordeiro juntos. Aleluia, porque eu não cheguei onde eu quero dizer. Daí você vai dizer aleluia com gosto. Deus disse o que para Moisés? Diga às famílias para se reunirem dentro de uma única casa, para que eles possam comer o cordeiro juntos. Se Deus disse no Êxodo, lá na Páscoa que foi instituída, que teria que se ajuntar dentro de uma só casa para comer o cordeiro junto, eu entendo que o que tem na Páscoa tem que ter na ceia. Então na ceia, Jesus também está dizendo, precisa se reunir tudo numa mesma casa e comer o cordeiro juntos, porque quem não pode se ajuntar, também não pode comer a carne do cordeiro. Vou dizer de novo, quem não pode se ajuntar, não pode comer a carne do cordeiro. Por isso, meu irmão, barreira com o irmão, não pode comer do cordeiro. Problema com o irmão, não pode comer do cordeiro. Porque se não pode se ajuntar com o irmão, como que você vai comer o cordeiro? Se eu tenho problema com alguém e não quero resolver o meu problema, eu não posso comer do... Então, meu irmão, se existem algumas coisas na tua vida que está fugindo do se ajuntar na mesma casa e ter comunhão e comer do cordeiro, faz um favor para Jesus e para a sua alma, não coma da ceia. Sabe por que tem muitas pessoas morrendo espiritualmente, doentes espiritualmente? Por causa das verdades bíblicas. Está com o coração cheio de mágoa e está tocando na ceia. Está com o coração cheio de rancor e está tocando na ceia. Está carregando mágoa da pessoa e está tocando na ceia. Está carregando o pecado e está tocando na ceia. Está colocando coisa ilícita na boca e está tocando na ceia. Está colocando coisa ilícita na mão e está tocando no corpo. É por isso que tem muita gente morrendo espiritualmente e doente espiritual. Mas apóstolos, estamos vivendo o tempo da graça. A minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia ainda continua com a porta estreita. A porta não passou por reforma. A porta continua estreita. Ou você se ajusta para passar por ela, ou você não vai passar. Você pode até passar aqui na terra, eu quero ver lá. Então, meu irmão, quem está brigado, quem está em contenda, irado, com barreira com o irmão, eu quero te dar um conselho. Nem toca na ceia. Se você tiver algum problema e você consegue resolver, resolva antes de tocar. Para que você não traga para a tua vida morte espiritual e doença espiritual. Quem está me entendendo? Vou dizer de novo. Se Deus disse para Israel, através de Moisés, para se ajuntarem dentro de uma mesma casa e comer o cordeiro junto, então na ceia também tem que se ajuntar na mesma casa e comer o cordeiro junto. Nós estamos na mesma casa. Só que o que nos une não é a casa. O que nos une é a causa. Vou dizer de novo, o que nos une não é o que nos une é a causa. Porque você pode estar sentado aqui, mas você pode não suportar olhar para a pessoa que está ao teu lado. Quando você aprender a olhar para o teu irmão com misericórdia, com amor, e não carregar nada contra ele, aí você está apto para tomar essa ceia. Caso contrário, é a melhor coisa você fazer um favor para você mesmo e para Jesus. Não toque na ceia. Terceiro,
Alguém pode glorificar Jesus? Eu vou chegar lá onde Jesus tem. Terceira coisa que Deus disse para Moisés, dizendo assim: a carne do cordeiro, ela não pode ser comida crua e nem cozida, Moisés. Tem que ser assada no fogo. E esse fogo tinha que estar aceso dentro de casa. Então olha aqui para mim. Deus disse para Moisés para pegar um cordeiro sem mancha, sem mácula e que não esteja doente, se ajuntar, reunir todos numa mesma casa, todas as famílias, e comerem do cordeiro juntos. Aí Deus vai dizer para Moisés: agora eles vão pegar o cordeiro. Olha para você ver, Deus está instruindo como eles devem fazer. Agora diga a eles para pegar do cordeiro, e eles vão fazer um fogo dentro de casa, e vão colocar o cordeiro sobre a brasa, para comer do cordeiro. Só que não é para comer o cordeiro nem cru, e nem cozido em água quente. Deus deu as orientações. Então, se Deus disse para Israel que o cordeiro que eles iriam comer não poderia ser cru e nem cozido em água quente, teria que ser assado e teria que ter fogo dentro da casa, eu entendo também que na ceia que Jesus instituiu, precisa também ter fogo dentro da casa e precisa também comer o cordeiro assado. Não pode ser cru e nem cozido na água, porque o que tem na Páscoa tem que ter na ceia. Se Deus instituiu na Páscoa, Jesus institui a ceia. Então, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: ceia que não tem o fogo, que não tem a presença, que não tem aquilo que a gente sente, que é o poder do Espírito Santo, não é ceia. E para mim comer o cordeiro, apóstolo, não pode ser cru e nem cozido na água quente, tem que ser o quê? Assado. Mas apóstolo, o que é comer o cordeiro cru? É quando você olha para a cara de um cidadão e você vê ele comendo a ceia, obreiro Marcos Paulo, diácono Marcos Paulo, como se estivesse comendo um pão com manteiga, tomando um copo de leite, sem emoção alguma. É como se estivesse comendo um pedaço de pão. Está comendo o cordeiro cru. Diga assim para o irmão que está ao teu lado: não é para comer o cordeiro cru, hein? Aí pergunta assim: mas como que eu vou comer então, apóstolo? A carne do cordeiro assada. Como que é comer a carne do cordeiro? Porque se dentro da casa tem que ter fogo, e a carne tem que ser posta na brasa. Você já viu quando um crente pega um pedaço de pão da ceia e coloca na boca, e a pessoa começa a comer o pedaço de pão com um chiado saindo da boca? Ela começa a comer e você começa a ouvir, parece que ela está, né, falando umas línguas diferentes, e começa a sentir algo diferente, e começa a glorificar, e começa a dar aleluia. Aí está muito fraco demais. Sabe o que é ter emoção e desejar comer dessa ceia? É quando eu tenho temor para tocar nesse pão e nesse suco, e quando eu pego para colocar na boca, eu coloco o pão, ele entra misturado com sentimento de temor, com sentimento de desejo. Quando eu toco no corpo e toco no sangue, que é o suco para poder comer, eu sinto o fogo do Espírito Santo sobre a minha vida. E eu entendo que o que eu estou comendo não é um pão com manteiga, mas é o corpo que simboliza o corpo, o pão que simboliza o corpo do meu Jesus. Então, para mim poder comer da ceia, precisa ter fogo, e eu preciso comer o cordeiro assado. Ah, apóstolo, mas eu como, não é que eu estou comendo como se fosse um pedaço de pão, não. É que eu sou assim mesmo, né? Sou sistemático. Não é nada, isso é carnudo. Não é? Porque, meus irmãos, para mim poder comer da ceia, como se eu estivesse comendo qualquer coisa, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que tem fome, come em casa. Porque ceia não é para matar a fome de ninguém.
Ceia é para poder você comer e restaurar a tua aliança com Deus, através do Cordeiro, que é o símbolo da nova aliança. Então diga assim comigo: a partir de hoje, eu vou ter mais temor para comer da ceia. Diga assim: a partir de hoje, eu vou comer do Cordeiro com fogo na minha vida, sentindo a presença dele sobre a minha vida. Amém? Amém? Então, para mim comer do Cordeiro, comer da ceia, eu não posso comer de qualquer forma. Eu preciso entender o símbolo do que é essa celebração. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, dizendo: o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: comei, este é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso, ou todas as vezes que fizerem isso, fazei em memória de mim. Porque todos aqueles que fizerem isso, indignamente, será culpado por não discernir o corpo do Senhor. Apóstolo, a Bíblia está dizendo que eu sou indigno? Não, ninguém é digno. Mas quando eu não tenho discernimento do que se trata a ceia, eu estou comendo indignamente. Quando que eu como da ceia ou do cordeiro indignamente? Quando eu preciso entender o que a Bíblia diz, o que a Bíblia me dá como respaldo para mim tocar na ceia, e eu não respeito e eu continuo tocando. Eu estou tomando indignamente, porque você sabe que você não está apto a tocar na ceia e você está tocando. Você está tocando indignamente. E aquele que toca indignamente toca para a sua própria condena. Então, meu irmão, se você sabe, conhece, entende o que é ceia, e está precisando consertar a tua vida e continua tocando, para com isso, porque você está fazendo isso indignamente, e você está fazendo isso para a sua própria condenação. Eu preciso falar, porque o Senhor falou comigo: alerta a minha igreja, porque eu vou cessar a morte espiritual do meio da casa, eu vou cessar a doença espiritual do meio da casa, porque só a verdade pode libertar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Ô varão, me ajuda aí, vaso, em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, a verdade... Por que tem muita gente que conhece a verdade e não é liberta? Agora pegou, hein? Por que tem muita gente que conhece a verdade e não é liberta? Se a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará, por que muita gente conhece a verdade e não é liberta? Oséias vai dizer assim, ó: o meu povo perece porque lhe falta o entendimento, ou porque lhe falta o conhecimento. Eu conhecer a verdade é uma coisa, eu ter entendimento sobre ela é outra. Porque eu posso conhecer a verdade, e eu posso não andar na verdade. Mas quando eu tenho entendimento sobre a verdade, eu começo a andar no nível de entendimento que eu tenho. Porque isso é um culto racional, que o apóstolo Paulo diz. Tem muita gente, bispo, que conhece, mas não anda, porque não tem entendimento. O próprio Felipe disse acerca do batismo para... O próprio eunuco disse para Felipe, quando Felipe disse: você entende o que você lê? Ele disse: não tem ninguém que me explique. Então me explique. Quando Felipe explica, aí ele entendeu. Então ele disse assim: o que me impedes de me batizar? Levante as duas mãos para poder receber. O Senhor há de abrir o teu entendimento em relação às Escrituras Sagradas. Eu quero profetizar e declarar, estender as minhas mãos sobre a tua vida. Que o nível de entendimento venha sobre você. Que o nível de entendimento venha sobre a tua mente. Que o nível de entendimento seja selado sobre a tua vida. E você não vai somente conhecer, mas vai entender. E você vai andar no nível de entendimento que você tem. E a verdade vai começar a
se tornar verdade na tua vida ao ponto de ela te libertar, porque você não só conhece, agora você entende o que as Escrituras diz. O Espírito de Deus me autoriza a liberar essa palavra sobre você. E se você crê e acredita e toma posse, o nível de entendimento está vindo sobre a tua vida. O nível de entendimento está vindo sobre a tua vida. Reprocatando que erresse a labra com deremaia. Ereplacassuri canturi mahai. Diploma se ande que barrai suri calamaia. Eu estou sentindo uma graça aqui. Eu estou sentindo o Espírito de Deus descer sobre a casa. E Ele está repousando sobre a vida de algumas pessoas. Parece que eu vejo assim um pergaminho Ele trazendo e colocando dentro da cabeça de algumas pessoas. E Deus disse assim para mim: algumas pessoas, quando abrir a Bíblia, elas vão ter um entendimento que elas nunca tiveram. Porque vou eu, Senhor, revelar para ela no entendimento profundo acerca das minhas Escrituras. Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Só você que recebe, diga glória a Deus, diga aleluia. E diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Lassori calamaia candore mahai. É isso mesmo, Jesus, tira o medo. Que me faz dizer, Moisés, tira. suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, é você, é tudo sobre você. Aleluias. Esse louvor é tremendo, então me tira o medo. Tem muita gente que tem medo porque acha que não é de Deus o que ela recebe, acha que não é de Deus o que ela sente. É de Deus o que você sente, sim, viu? É mentira do diabo. Às vezes, quando o anjo vem e toca na tua boca, que você acha que não é de Deus, as línguas que começam a sair da tua boca, Deus está dizendo: é de Deus sim, viu? Pode abrir a tua boca, que eu, Senhor, encherei você da minha presença, e você vai falar línguas que o Espírito vai lhe conceder. Tem gente que tem medo e acha que não é de Deus. É de Deus sim, viu? Vem cá para mim poder correr. Em quarto, Deus disse para Moisés: eu tenho mais uma orientação a vocês. Vocês vão comer o cordeiro, depois de assado, inteiro. Vai ter que comer tudo, inclusive a cabeça, os pés e o bucho do cordeiro. E vocês vão comer de hoje à noite até amanhã. Deus disse para Israel o quê? Tem que comer o cordeiro inteiro. Tem que comer tudo, inclusive a cabeça, os pés e o bucho. Se na Páscoa tinha que comer o cordeiro inteiro, inclusive os pés, a cabeça e o bucho, e era para comer daquela noite até no dia seguinte, eu entendo que também na ceia o cordeiro tem que comer tudo, não tem? Então diga assim para o irmão que está ao teu lado: na ceia tem que comer tudo o cordeiro. Sabe por quê? Olha aqui para mim.
Porque tem gente que só quer comer o filé do cordeiro. Tem gente que só quer comer o filé da Bíblia. Tem gente que só quer as promessas da Bíblia. Você conhece alguém assim? Conhece? Não fica com medo não, vai. Fica com medo não. Você conhece alguém assim que só quer comer o filé da Bíblia? Como que você discerne uma pessoa que ela não quer comer tudo, só quer comer o filé? É que quando você dá o filé para ela, ela sorri. Quando você dá para ela outras partes do cordeiro, ela fecha a cara, porque não serve para ela. Tem gente que é assim, quando você fala aquilo que é bom para ela, ela sorri, se alegra e diz assim, é de Deus. Mas quando o Senhor vem e diz para ela assim, ó, tem que comer tudo, se conserta, se posiciona, precisa consertar as veredas, aí fecha a cara, aí fala que não é de Deus, aí fala que não é de... Você conhece alguém assim? Que só quer comer o filé? Só que, Bispo Aval, quando Deus disse para Israel, dando uma orientação, tem que comer tudo, Israel tem que aceitar comer o cordeiro inteiro. E é difícil, não é? Não é difícil? Comer o cordeiro inteiro? É difícil comer a Bíblia inteira, não é? Porque a Bíblia fala sobre promessa, fala sobre milagre, a Bíblia também fala sobre posição, a Bíblia também fala sobre conserto, a Bíblia também fala para poder abandonar o pecado, a Bíblia também fala para poder perdoar o irmão, a Bíblia também fala muitas coisas que eu não quero ouvir. Mas eu só vou ouvir aquilo que é bom, apóstolo. Essa pessoa que gosta só de comer o filé da Bíblia, ela não conheceu ainda o dono do restaurante dessa casa aqui, ó. Deixa eu dizer uma coisa, ó. A igreja é o único restaurante que você vai participar que não existe cardápio para poder se alimentar, porque a ordem vem da cozinha, do dono da cozinha. É ele quem prepara. Eu sou apenas o garçom para poder oferecer para você o alimento que o dono da cozinha preparou. Sabe o que Deus está dizendo? Que eu preciso comer aquilo que Ele tem para poder me dar, para mim comer. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Ô carne boa que é do cordeiro, não é? Né? Carrezinho. Quem já comeu cordeiro aqui? Pensa numa carne boa que é o cordeiro, não é? A carne tenra, né? Carne que os patriarcas da Bíblia comia, carne que Jacó gostava de preparar, né? Que preparava para o pai sempre um guisado. Gente, quem nunca comeu cordeiro, pensa numa carne boa. O que eu quero dizer é que o cordeiro, qualquer parte que você come dele, é boa a carne dele. Você pode comer a costela do cordeiro, é boa. Você pode comer o lombo, é boa. Você pode comer o filé, é bom. Você pode comer a parte da pata, que tem o pernil, que tem a paleta dianteira, a carne é boa. Você pode comer a traseira, pode comer a dianteira. Você pode comer a parte do pescoço, a cabeça você consegue fazer culinária com a cabeça. Sabe o que eu entendo? Que parte nenhuma do cordeiro vai me fazer mal. Deixa eu falar algo para você. Se na ceia o cordeiro eu preciso comer tudo, descansa o teu coração. Que seja o filé da Bíblia, ou seja o bucho, seja o pé, seja a cabeça da Bíblia, que vir sobre a tua vida não vai te fazer mal, vai te fazer bem. Tudo que o dono da cozinha prepara de alimento, não faz mal para crente, só faz bem. Quem está entendendo? Eu acho que eu vou pregar olhando para cá, porque o que tem de gente de cara feia? Porque só quer ouvir as promessas. Mas quando o Senhor diz para você, tem que comer tudo o que Deus libera, aí a cara se fecha. Mas diz assim, ó, eu vim hoje participar de um banquete que não tem cardápio para me escolher a comida. Agora, ó, bem baixinho. Se acabar o culto, a comida não estiver boa, pode vir conversar comigo. Eu vou conversar depois com o dono da cozinha, aí ele resolve com você mais tarde, pode ser? Ué.
né? Eu vou conversar com ele, falar para ele, ó, fulano não gostou da comida. Resolve com ele lá na casa dele a hora que ele chegar lá. Então nós vamos sair daqui hoje saciado e alimentado, amém? Diga assim, eu vou sair daqui hoje alimentado pela comida espiritual. Olha aqui para mim. Quinto, olha aqui, quinto. Deus disse para os israelitas que eles precisavam estar com os pés calçados, com os lombos cingidos e com o cajado na mão. Porque eles preparam o cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, se reúne na casa, come o cordeiro junto, assado na brasa. Precisa comer todo o cordeiro da noite até no dia seguinte, porque Deus disse assim: amanhã, por volta de, acredito que ele disse para Moisés, por volta de algum determinado horário, quando vocês acabarem de comerem do cordeiro, vocês precisam estar com os pés calçados, lombos cingidos e cajado na mão, porque vocês estão saindo para uma viagem. Se Deus disse para Moisés que era para eles estarem calçados, cingidos os lombos e com o cajado na mão, porque eles estavam saindo para uma viagem, eu entendo que na ceia também eu preciso estar com os pés calçados, com os lombos cingidos e com o cajado na mão, porque quem entende o símbolo da Santa Ceia entende que está sentido a uma viagem. Eu vou dizer de novo. É só quem entende o propósito do cordeiro, que essa aliança restaurada, esse símbolo, é só para quem entende que serve a Ele que está aqui, pela única proposta que Jesus fez, é ir morar com Ele, é o plano da salvação. Se você tem recebido uma proposta que não seja a salvação, essa proposta não é verdade. Essa proposta não tem vindo da boca dele para a tua vida. Porque Deus tem promessa que você vai prosperar, Deus vai mudar a tua vida, tem. Mas a proposta de Jesus na Bíblia não é riqueza, não é bens e não é nada. A proposta de Jesus na Bíblia, sabe qual é? Eu te darei o tudo, eu te darei o tudo, eu te darei o tudo que você precisa. Só que olha aqui para mim, o tudo não são coisas. O tudo não são coisas. O tudo é Ele. Então se você tem Ele, você tem tudo. O que eu estou pregando aqui é a proposta que Jesus deixou. Quem entende o princípio do cordeiro, entende que está aqui, mas está partindo para uma viagem, aonde Ele aguarda a sua igreja. Se tinha que ter esse princípio na Páscoa, tem que ter também na... Olha aqui, eu corro para o final, porque as horas se avançam. Jesus disse na mesa para os discípulos: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Jesus disse uma segunda coisa naquela mesa. Sabe qual foi a segunda coisa que Jesus disse? Ele se reúne com os discípulos para participar da Páscoa, institui a ceia, diz para ele que desejou muito aquele momento de estar com eles, e agora, antes de eles participarem da ceia, Jesus assentado com os discípulos, ele olha para o rosto de cada um, e Jesus disse assim: um dentre vós há de me trair. Jesus disse: um dentre vós que está à mesa há de me trair. Lá no Evangelho de João, para a gente poder concluir, no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 21 ao 30, olha o que a Bíblia diz. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós
me há de trair. Então os discípulos olhavam um para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele que ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes? Faze depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito ele lhe dissera aquilo. 29. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, porque já era noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Meus irmãos, Jesus disse esta segunda coisa na mesa: um entre vós há de me trair. Redobre bem atenção nisso daqui. Quando Jesus disse um dentre vós há de me trair, Jesus não disse na mesa que era Judas. Porque Jesus poderia dizer assim, ó: Judas há de me trair. Jesus não disse o nome de Judas. Jesus disse o quê? Um dentre vós há de me trair. Quando os discípulos ouvem o que Jesus disse, os discípulos começam a olhar um para o outro, mas eles não apontam ninguém. A Bíblia diz que eles olham para si mesmo e diz assim: será que sou eu? Eles não apontam nem. Ele diz assim: será que sou? Por isso que ceia não é lugar de eu cuidar da vida de ninguém. Ceia é lugar de eu cuidar da minha. Ceia não é lugar de eu apontar o pecado de ninguém. Ceia é o lugar de eu olhar para os meus pecados e ver o que eu preciso consertar. Porque tem ceia que enquanto o irmão está vindo aqui pegar da ceia, o outro está sentado olhando. Mas o irmão está com a vida toda desconcertada, está pegando a ceia, cuida da sua vida e ele cuida da dele. Cuida da sua vida. Posso falar? Eu vou falar. Que às vezes nós queremos olhar o pecado do irmão e o arqueiro nos nossos olhos. Então primeiro eu preciso consertar a minha vida, porque é o propósito da ceia. Redobra aqui em mim, tá? Já estou finalizando, não perca atenção não. Então ceia é lugar de eu olhar para mim e não olhar para os outros. A Bíblia diz que Pedro olha para João, porque João ficava mais perto de Jesus. João deitava no colo de Jesus, no peito de Jesus. E isso foi uma promessa que o próprio Jesus disse para Maria Salomé. Porque Maria Salomé diz assim: Senhor, por favor, eu te imploro, fica perto do meu filho, não deixe meu filho só. E Jesus disse assim para ela: fica tranquilo, porque ele estará aqui comigo. E é por isso que João deita no peito de Jesus. Foi uma promessa que Jesus fez. Então diga assim: a promessa que Jesus faz, ele ainda cumpre. Diga assim: a promessa que Jesus faz, ele vai cumprir na minha vida. Números 23:19. Ele não é homem para que minta, e nem filho homem para se arrepender daquilo que ele lhe prometeu. Amém? Jesus, ele não revelou o pecado de Judas na mesa.
percebe no texto que Jesus disse: um dentre vós há de me trair. Quando Pedro vê que João é mais próximo, ele dá um sinal para João, dizendo assim, ó, pergunta para Jesus, quem que vai trair ele? A história diz que João pergunta, e Jesus não dá a resposta para João. Jesus dá a resposta para todos. E Jesus disse assim, ó, aquele a quem eu pegar o bocado de pão, e molhar no suco, e levar à boca dele. A Bíblia diz que Jesus pega o bocado de pão, molha no suco e leva à boca de Pedro. Quando Jesus leva à boca de Pedro, a história diz que Satanás entrou em Pedro e Jesus disse: o que tem que fazer, faça depressa. Judas, perdão. Jesus disse: o que tem que fazer, faça depressa. Mas preste atenção numa coisa. A Bíblia vai dizer que os discípulos, eles não entenderam o que Jesus tinha feito. Por quê? A atitude e o ato de pegar o bocado de pão molhado e levar à boca de alguém, isso era uma atitude de um anfitrião, que quando estava perdendo alguém, pegava o bocado de pão, molhava no suco e dava à boca, como símbolo assim: você, eu não vou te perder. Então, quando Jesus pega o bocado de pão e molha no suco e coloca a boca de Judas, os discípulos entenderam uma coisa: se é costume de um anfitrião colocar o bocado de pão molhado à boca, é dizendo assim: eu não posso te perder. Quando Jesus disse: o que tem para fazer, faz depressa, os discípulos acharam que Judas, como cuidava da bolsa de moedas, ele era o tesoureiro. Jesus estava dizendo para ele: o que tem que fazer, faça depressa, eu não vou te perder, vai buscar alguma coisa para a festa. Quem está entendendo até aqui? Posso entregar para você a revelação? Jesus não revelou o pecado de Judas na mesa, porque revelar o pecado de alguém não muda a vida da pessoa. O que muda a vida dela é ela se arrepender do pecado dela. Você acha que resolve eu ou a bispa revelar o pecado seu? Resolve. Sabe o que resolve? É você se arrepender do teu pecado. Jesus não revelou o pecado de Judas. Sabe por quê? Olha aqui para mim, estou finalizando. Porque Jesus amava todos os discípulos. E sabe o que Deus falou comigo aqui? Que tem coisas que Jesus não expõe da tua vida, porque Ele te ama. Tem coisas que Jesus não expõe da tua vida, porque Ele quer ter um particular com você. Quando Jesus pega o bocado de pão molhado e coloca na boca de Judas, em secreto, Jesus viu que Satanás entrou nele. Jesus disse: o que tem para fazer, faça depressa. Por quê? Jesus já tinha examinado a vida de Judas e sabia que o diabo já tinha entrado nele e que Satanás já tinha colocado no coração dele: vai e trai o seu Jesus por 30 moedas. Agora diga assim comigo: os meus pecados não ficam ocultos diante de Jesus. Diga assim: independente do pecado, Jesus conhece todos. Olha aqui para mim, seja na porta fechada, seja na porta aberta, seja você sozinho, seja você na empresa, seja você no trabalho, seja você na tua casa, seja você aonde for, os teus pecados não ficam ocultos diante de Jesus. Pode esconder do homem, pode esconder do pastor, mas de Jesus ninguém pode esconder. Deixa eu concluir aqui. Jesus estava dizendo para Judas, olha aqui para mim: eu quero tratar com você, Judas, no particular, para que ninguém saiba o que eu preciso tratar com você. Jesus estava dizendo para Judas Iscariotes: nós estamos assentados na mesa. Sabe o que Jesus estava dizendo? Aproveita enquanto nós estamos ainda na mesa e resolva os teus pecados diante da minha presença. Não se levante da mesa sem resolver as tuas pendências comigo, Judas. Porque Judas, quando se levanta da mesa e não resolve os problemas dele, sabe o que acontece?
Alguém sabe, pode me dizer bem alto, gritando aí? O que acontece com Judas? Misericórdia. Parece que ninguém conhece a Bíblia, não. Ele traz Jesus e se... Tem pecado que pode promover um laço de morte na nossa vida. Tem pecado que pode promover um laço do diabo na tua vida. E até hoje, o pecado tem sido normal. Porque o pecado faz parte da vida do homem. Mas a prática do pecado não pode fazer parte. Para o pecado, tem antídoto, tem remédio, que é o sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário. Só que para a prática do pecado, não tem mais antídoto. O Espírito Santo já pulou fora. Porque tem pecado que ele vira iniquidade quando ele entra na prática. Porque pecado, quando entra na prática, ele vira iniquidade. Iniquidade é blasfêmia. Iniquidade é apostasia. Sabe o que é iniquidade? Eu estou apostatando de Deus, me afastando de Deus, porque eu estou na prática do pecado. Prática do pecado, iniquidade, eu preciso me posicionar e remover o pecado da minha vida. Sabe o que Jesus está dizendo para alguém? E eu encerro aqui. Ele não precisa revelar o que você precisa se resolver com Ele nesta noite, enquanto você ainda está na mesa. Jesus está dizendo, através da minha vida, para alguém. Ele está te dando uma oportunidade. Porque Ele revelar o teu pecado não vai mudar a tua vida. O que vai mudar é você se arrepender daquilo que você tem feito. Jesus está dizendo para alguém: aproveite enquanto nós ainda estamos na mesa, para resolver esta situação. Porque eu quero escrever uma nova história na tua vida. É Jesus dizendo para alguém: não se levante na mesa sem resolver esta pendência. Porque se você levantar da mesa, pode ser que o laço seja armado e você caia nesse laço do adversário. E aconteça o que aconteceu com Judas. Porque alguém que não resolve os seus problemas com Jesus é alguém que não se sente perdoado. E alguém que não se sente perdoado, é fácil cometer um suicídio ou cometer algo nesse tipo. Eu quero finalizar a minha participação debaixo dessa palavra. Jesus disse para mim: diga assim à minha igreja, para que eles possam aproveitar este momento de mesa. E louvor, me ajuda, por favor. Que eles possam aproveitar esse momento de mesa para resolver esse problema, essa pendência que ele está carregando. Feche os teus olhos, por favor, todos. Senhor, só Tu podes entrar lá naquela área na vida da pessoa, que é uma pendência que ela precisa resolver. Só o Senhor pode, meu Deus, entrar naquela área de um pecado que foi cometido. E esse pecado virou uma iniquidade, porque entrou na prática. E essa pessoa está sem força de se libertar dessa prática. Mas Jesus está dizendo para você, que se você aproveitar hoje um momento de mesa com Ele, a mão dele vai te resgatar dessa situação que você se encontra. A mão dele vai te resgatar desse pecado que pode ocasionar a morte sobre a tua vida. Senhor, aqui está a tua igreja. A tua palavra foi ministrada. Eu prometo, Senhor, e sou muito certo de que eu entreguei tudo que o Senhor falou comigo. E eu peço, meu Deus, em Teu nome, porque eu não tenho poder de nada, mas o Senhor é quem tem o poder de mudar a vida de um homem. A Tua palavra, ela foi ministrada, Senhor. E nós que entendemos o que o Senhor disse através da vida deste servo,
nós queremos pedir ao Senhor para que esta palavra venha produzir em nós. E nós não levantaremos desta mesa, Senhor, hoje, sem antes resolver esta pendência com o Senhor. Que bom é servir o Senhor, porque o Senhor não nos expôs dos nossos pecados diante de algumas situações e pessoas. Por isso hoje, Senhor, como forma de gratidão, nós queremos hoje resolver esta questão com o Senhor. Como forma de gratidão, como forma de valorizar o Teu amor com as nossas vidas, Jesus. Nós queremos hoje pedir para que a remissão dos nossos pecados venha sobre nós. Pedir para que o perdão para os nossos pecados venha sobre nós. Pedir ao Senhor, meu Deus, que na onde nós não temos força, que o Senhor nos fortaleça. Abandonar tudo aquilo que não tem lhe agradado, Senhor. E nós queremos viver a partir de hoje uma vida correta com o Senhor, uma vida sem reservas, uma vida transparente, uma vida, Senhor, sem áreas da nossa vida ocultas, mas uma vida, Senhor, como o apóstolo Paulo diz, uma carta aberta, meu Deus. Senhor, nós ainda estamos na mesa, e eu lhe peço, Jesus, começa a trabalhar na vida de cada uma dessas pessoas, Jesus. E eu lhe peço, Espírito Santo, começa a convencê-las, Espírito Santo, de que elas não se levantem dessa mesa, para que elas aproveitem a oportunidade de ainda estar sentado na mesa com o Senhor. Porque se estamos na mesa, é sinal de que nós somos importantes para o Senhor, é sinal de que nós somos preciosos para o Senhor, é sinal de que o Senhor não nos abandonou e não nos deixou. Jesus, obrigado pelo Teu amor, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado, Jesus, por me alertar. Obrigado, Jesus, por falar comigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela vida que o Senhor tem me dado. Obrigado, Jesus, pelos livramentos que o Senhor tem me dado. Obrigado, Jesus, pela família que o Senhor restaurou. Obrigado, Jesus, pela minha casa que o Senhor a edificou. Obrigado, Jesus, pelas portas que o Senhor abriu. Obrigado, Jesus, porque não seria nem para estar aqui, Jesus. Obrigado, Jesus, porque fomos resgatados, Senhor, da mão do adversário. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu vida e vida com abundância. Obrigado, Jesus. Permaneceremos à mesa com o Senhor, até que os nossos pecados sejam 100%, meu Deus, perdoados, e que sejamos purificados, e que nós sairemos daqui, Senhor, com o nosso coração limpo, com a nossa alma aliviada, que nós sairemos daqui, Senhor, sem nenhuma acusação, porque sairemos daqui livre, porque se verdadeiramente Cristo vos libertar, sereis livre. Se verdadeiramente Cristo vos libertar, sereis livre. Seja livre hoje, seja livre hoje, seja livre de toda condenação, seja livre de todo pecado, seja livre de todo julgo, seja livre de toda acusação do inferno contra a tua vida. Eu declaro sobre ti nesta noite a liberdade. Eu declaro sobre ti nesta noite, seja perdoado os teus pecados. Eu declaro sobre ti nesta noite, que você possa viver uma vida de plenitude no Senhor, no nome de Jesus. Ainda com a mão no teu coração. Está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador. Aproveita este momento, vai. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. De todas as
as provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças de um passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Vamos adorar? E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que se você quer, você que quer hoje, investir, que sente que você precisa restaurar a tua aliança, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos orar pela tua vida. Sai do teu lugar, vem aqui. Não tenha medo não. É um particular de você com Jesus. Vem aqui, nós vamos orar pela tua vida. Como que você se chama, filho? Denildo. E essa é a esposa do senhor? É. Sim, glória a Deus. Qual que é o teu nome, filha? Mayra. Jesus está escrevendo uma nova história para a vida de vocês. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Toda condenação já foi tirada, viu? Toda acusação do inferno contra a vida de vocês, o Senhor hoje está retirando. E eles assim, meu filho, perdoados estão os seus pecados. Jesus disse assim: eu escrevo o teu nome de volta no livro da vida, filho. Jesus disse assim: eu estava com saudade de você, filho. Eu permiti algumas coisas acontecer porque eu estava com saudade de você. Senhor, olha aqui para esse casal, meu Deus. Eles estão aqui diante do teu altar. Não é diante de mim não, Jesus. Se porventura o nome deles foi apagado do livro da vida, escreve novamente e dê a eles, Senhor, a oportunidade. Senhor, traga sobre eles, meu Pai, porque eles ainda estão na mesa. Eles decidiram hoje, Senhor, permanecerem à mesa, porque o final da história desse homem, como eu disse no início, não é a sepultura, mas é assentado na mesa com o Senhor. Estenda as suas mãos para cá. Pai, nós abençoamos a vida deste casal e declaramos sobre eles, ó Pai, que eles sejam livres pelo sangue de Jesus. E declaramos sobre eles que a alegria que só Jesus pode dar encha os vossos corações. Que a alegria que só o Senhor pode dar encha os vossos corações. Porque eles são preciosos, Jesus. Eles são preciosos, Jesus. Eu não conheço, não sei a história deles, mas Jesus disse para mim: diga a eles que a minha alegria vai alegrar os dias deles. A minha alegria em meio às tribulações, em meio às percas, em meio às perseguições, a minha alegria vai começar a reinar no caminho deles, no nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Um abraço, meu filho. Deus te abençoe.
está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Querido Jesus. Antes de nós ceiarmos, tem mais alguém que quer restaurar a tua aliança com Jesus? Tem mais alguém que, se porventura, Deus te abençoe, viu, meu filho? Seja abençoado, viu? Jesus te ama, viu? Pode. Sabe o que está acontecendo neste momento? Uma festa nos céus. Não é quando o louvor canta, não é quando o pregador prega, não é quando o apóstolo e a bispa fala, não é quando Deus revela você, mas é quando um pecador se arrepende. É quando uma pessoa se entrega a Ele, dizendo assim: Senhor, eu quero me entregar, e eu lhe peço, escreve meu nome no livro da vida. É o único momento que a Bíblia diz que acontece uma linda festa nos céus. Os céus estão em festa pela vida dessas duas pessoas. Os céus não estão em festa por nada, nem pela palavra, nem por você, nem pelos milagres. O céu não fica em festa. Mas quando alguém se entrega a Jesus, quando alguém restaura a sua vida com Jesus, há uma linda festa nos céus. E hoje os céus estão em festa. Hoje os céus estão em